E aí, gente, beleza? Vamos começar aqui a nossa aula sobre atrito, beleza? Então, o que você entende pela palavra atrito? Quando eu ouço, ela me parece choque entre coisas. Mas se formos olhar a definição, não está muito longe disso. Vamos lá. O que diz a definição? O atrito é uma força de oposição ao movimento entre corpos, que surge somente assim que outra força age tentando acelerar um destes corpos em relação ao outro, por meio do contato entre suas superfícies. Se pararmos para pensar nessa definição, veremos que atrito existe em praticamente tudo o que nos cerca. Esfregar o apagador no quadro, uma derrapada de pneu, o próprio pneu girando pela estrada, o seu lápis escrevendo um papel, ou mesmo até apertar um parafuso. E inúmeros outros exemplos que a gente poderia ficar aí citando. Mas há algo de comum a todos eles: superfícies se esfregando. Quem já ouviu a expressão "eles estão tendo um atrito entre si"? Significa suas ideias estão se batendo, pois são diferentes. O atrito, então, ele ocorre com o choque das superfícies de dois corpos, quando estes são postos a se moverem um em relação ao outro, mas de forma que haja contato entre essas superfícies. E na sua grande maioria, essa área de contato entre essas superfícies são diferentes uma da outra. Existe então nesse contato uma força que se opõe a esse movimento, seja por imperfeições da superfície ou mesmo uma outra interação de outra natureza. Então agora a gente vai estudar a dinâmica, considerando que a aceleração imposta nos corpos por uma dada força, ela está acompanhada de uma resistência, beleza? E na realidade, os exemplos que nos cercam, eles vêm sim acompanhados de uma força de atrito, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo? Como disse, o atrito ele está então praticamente presente no nosso dia a dia. Para qualquer lado que você olhe, você verá aplicações do atrito. O ato de caminhar é uma aplicação do atrito. Se você escreve algo, aplicação do atrito. Seu carro andando pela rodovia, aplicação do atrito. Então a gente pode ficar o dia todo aqui citando exemplos. A gente está imerso nestas aplicações. No entanto, há aplicações que são benéficas para nós, outras nem tanto. Por exemplo, se você está fazendo uma corrida e por vacilo escorrega e vem a cair, depois de alguns segundos, aquele alvoroço, as cambalhotas e alguns arranhões, você irá parar. Mas havia velocidade. E o que fez essa velocidade ir a zero? É a força de atrito que agiu contra o seu movimento de escorregamento pela superfície do chão. Essa força de resistência age sempre contra o movimento. E se não há outra força para incentivar, por assim dizer, o seu escorregamento, então essa força de atrito ela agirá dissipando sua energia cinética inicial, até que a sua velocidade seja nula, onde a força de atrito então voltará a ser nula. Você parou. Observe que a força de atrito ela sai de zero para um valor que depende do seu peso. A gente vai ver que existe um limite para essa força. Essa resistência ela pode assumir o valor de zero ou ela pode assumir um valor entre zero e o limite. Ou ela pode ainda ser o próprio limite. Conclusão: se não houvesse o atrito e você fazendo lá a sua corrida viesse a cair no chão, suposto plano, então você iria permanecer em movimento uniforme até encontrar algum obstáculo, ou mesmo por alguma geometria do plano
a força da gravidade agisse para cancelar o seu movimento, beleza? Se não houvesse o atrito, você nem mesmo seria capaz de fazer uma corrida. Não da forma como a gente está acostumado, a menos que inventassem aí alguma geringonça, permitisse dar sustentação, atrito, para você poder fazer força e gerar aceleração sua em relação ao chão, beleza? Como eu disse, a força de atrito ela ocorre pelo escorregamento entre as superfícies dos corpos atritantes. Vimos que é uma força de resistência, e essa resistência ela está ligada às imperfeições dessas superfícies. Aparentemente, a gente olhando para a superfície de uma chapa de metal, de vidro, a gente pensa que elas são completamente lisas, o que não é verdade. Se dermos um zoom suficiente, a gente vai ver algumas imperfeições, ondulações por todas essas superfícies. São essas imperfeições que, ao se esfregarem uma contra a outra, gera a resistência. Quer ver um exemplo? Imagine duas barras de aço e que essas barras seja em um dos lados cheia de dentes, como dentes de correias dentadas de motor. Se uma das barras está fixa ao chão pelo lado liso e a outra barra está sobre a barra fixa, com os dentes em contato, é fácil perceber que a força para escorregar a barra livre pela superfície da barra fixa não é tão pequena como seria se as superfícies em contato delas fossem as superfícies lisas. Beleza? Então, essas imperfeições é que causam a resistência ser maior ou menor. Agora, olha esse desenho desse bloco B sobre a superfície S. Pela lei de ação e reação, eu sei que o peso de B comprime a superfície S com uma força de ação peso de B. Mas, ao mesmo tempo, a superfície S ela reage aplicando em B uma força normal. E entenda normal aqui como perpendicular à superfície. Então, S, a minha superfície, ela reage aplicando em B uma força normal de mesma intensidade que aquela do peso de B, mas com sentido oposto. E observe que são forças aplicadas em corpos diferentes, beleza? Então, a gente vê que o bloco e a superfície se comprimem mutuamente. E agora considere que por algum motivo não dito, este bloco esteja escorregando sobre a superfície S. Então, as duas superfícies em contato estão gerando entre si uma força de atrito. E essa força de atrito é sempre, e eu disse, é sempre oposta ao escorregamento. Ou mesmo sempre oposta à tendência de escorregamento. Observe que eu falo tendência porque imagine você tentando empurrar o seu carro estacionado e com o freio de mão puxado. Você consegue? Não, né? Teria que ser uma força muito maior para conseguir fazer as rodas derraparem pelo chão. Então existe aí tendência insuficiente de iniciar um movimento do carro. Para esse caso, a força de atrito está sendo exatamente a força que você está aplicando no carro. Só que de sentido oposto à sua força aplicada. Se não há nem mesmo tendência de escorregamento, ou seja, se você não está fazendo força no seu carro, então essa força de atrito nem existe, ela é nula. Fica claro? Vamos olhar a mesma figura. Se em dado momento eu empurrar para a direita o bloco B com uma força F, será que o bloco vai se mover? Depende, né? Lembra do meu carro? Vamos supor que ele não se mova, mas a força está aplicada. Agora lembra que a gente viu que uma força sempre gera aceleração? E por que o bloco B está com aceleração nula? Vocês já sabem a resposta, não é mesmo? É a presença do atrito. Mas
Me acompanhem, eu quero chamar a atenção de vocês para certos pontos aqui. Acompanhe o meu raciocínio. Lembra da força de resistência do ar? Um corpo em queda pelo ar se chocando contra as moléculas de um gás. Eu digo o gás, o nosso ar. Sob a aceleração da gravidade, então esse corpo ele vai aumentando a sua velocidade de queda. Mas a resistência do ar, ela é proporcional ao quadrado da velocidade desse corpo em queda. Então, a gente tem aí uma força de resistência do ar ao adicionar uma constante de proporcionalidade nessa relação de proporção. Beleza? Se você não está lembrado bem do que é a força de resistência do ar, volta lá na aula 6 de Física 1 e dá uma recordada, beleza? Mas, enfim, o ar ele oferece uma resistência ao deslocamento do corpo. Agora, aqui, a superfície S e o bloco B apresentam uma resistência ao escorregamento dessas superfícies entre si. Existe uma força de atrito suficiente que impede o bloco B de acelerar. Se eu aumentar essa força F, aumenta também a resistência. E como já falamos, aumenta até um valor limite. Se F for maior do que essa resistência limite, então o bloco terá nesse instante uma aceleração diferente de zero. O bloco escorrega, beleza? Vamos avaliar como aparecem as forças nessa figura. Vamos lá. Se F empurra B, então B aplica em S a mesma força que eu vou chamar na figura de FBS. É uma força de ação. Agora, ao mesmo tempo, a superfície S reage empurrando B e reage diretamente em B com uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto, que eu vou chamar aqui de FSB. E observe que é uma força agora de reação. Mas lembre-se, forças de ação e reação são forças aplicadas em corpos diferentes e por isso elas não se cancelam mutuamente. Eu digo, FBS não anula FSB, mas a força F ela está aplicada em B, assim como a FSB. Então essas duas sim, essas duas elas podem se cancelar se forem iguais. Agora, note que essas duas forças FBS e FSB são forças de atrito iguais à força aplicada em B. São forças de atrito de ação e reação. Observe que, como dissemos, a resistência ela se deve à área de contato das superfícies entre si. E agora vai parecer meio estranho, mas saiba que o tamanho, o valor dessa área não faz diferença para o nosso cálculo da nossa força de atrito. Bugou, né? Eu disse que a força de atrito é referente às imperfeições da área de escorregamento, não influenciam? Vixe! Pense um pouco sobre isso. Vou dar um tempinho aqui. Vamos lá? A força de atrito FSB que surge sempre será que nem F, independentemente do bloco estar deitado ou em pé. Mas lembra que essa força FSB ela pode variar conforme F seja maior ou menor, a resistência solicitada. Ouça bem, a resistência solicitada está sendo igual a F. Mas essa resistência ela pode ir até o limite. E esse limite independe da área de contato. Ele depende do peso do corpo B, que aplica uma pressão sobre a superfície S. Vamos ver isso mais adiante. Então, a gente já sabe que a nossa força SB e a nossa força FBS
só aparecem se F for diferente de zero. Se F é zero, essas duas forças elas também são iguais a zero, beleza? Então, enquanto F não for maior que a resistência limite, não haverá movimento do bloco B. Então, agora vem a pergunta: qual é esse valor de resistência limite? Antes de a gente responder essa pergunta, eu quero te chamar a atenção para outro ponto importante. Segue meu raciocínio. Considere que o bloco B já está escorregando sobre a superfície S. Nesse momento, as forças FSB e FBS estarão atuando. E detalhe, independentemente de F estar atuando ou não. Observou que é o oposto de antes, quando o bloco estava em repouso? Lá, com o bloco parado, as forças FSB e FBS só aparecem se F for diferente de zero. Aqui, no caso do nosso bloco em movimento, ele escorregando, mesmo que F seja nula, porque se eu joguei o bloco, não existe mais força agora atuando nele, ele está indo livremente. Então, mesmo que F seja nula, as forças FSB e FBS aparecem atuando. Viu a diferença? Ficou claro? Se não, para um pouco aqui e pense sobre isso. Mas, continuando, essa diferença de existir ou não as nossas forças de atrito FSB e FBS para os casos de repouso ou movimento irá definir dois tipos de atrito, que é o que vamos chamar de atrito estático e atrito cinético. Os nomes em si já dão referência de qual é qual, movimento ou repouso, beleza? Atrito estático, repouso. Atrito cinético, ou também conhecido como atrito dinâmico, esse indica movimento. No caso do atrito estático, quando não há escorregamento, então se F é igual a zero, então as forças de atrito FSB e FBS são nulas. Agora, para o atrito cinético, ou seja, havendo escorregamento, as forças de atrito FSB e FBS elas irão estar atuando, ou seja, elas são diferentes de zero, independentemente se F é diferente de zero ou se F é igual a zero. Observe a figura. Imagine uma régua sobre uma mesa, paralela à mesa. E sobre essa régua há uma borracha. Nessa situação só há repouso. No entanto, se inclinarmos a régua de um ângulo θ, de forma que a borracha permaneça ainda em repouso, não há movimento, mas já existe uma tendência de deslocar a borracha por parte da sua força peso tangente à régua. Essa força tangente irá gerar a força de atrito da régua na borracha. E observe que para cada valor do ângulo θ, temos um peso tangente específico. Logo, enquanto estivermos com a borracha em repouso, estamos falando de atrito estático, e a força tangente será igual à força de atrito. E, portanto, a força resultante sendo nula, não haverá movimento. Observe que se θ é igual a zero, então o atrito é nulo. Ou, se θ é igual a 90 graus, o atrito também é nulo. Então, há um θ entre 0 graus e 90 graus que irá nos dar o atrito estático máximo. A gente pode chamar esse limite de vários nomes, como força de atrito estático iminente, força de atrito estático de destaque, ou ainda força de atrito estático máximo, beleza? A gente está falando de resistência, mas até agora a gente não definiu uma forma de obter o resultado dessa resistência, obter a sua intensidade. Vamos agora obter esse valor e vamos nos ater ao resultado que a gente acabou de deduzir.
essa nossa equação de sinais, onde a força de atrito ela está entre dois extremos, um valor zero e um valor máximo, que é a nossa força de atrito estático.